meus irmãos e amigos, estamos aqui mais uma vez para darmos início ao nosso estudo do próximo trimestre da nossa Escola Bíblica Dominical. Desejo antes de tudo a você um feliz ano novo, um ano próspero, de bênção, abençoado na presença do Senhor. Que possamos aqui ter nesse tempo, um tempo de qualidade, onde possamos cada vez mais construir um relacionamento melhor com Cristo Jesus e com a sua igreja, entendendo melhor aquilo que Deus quer para a nossa vida. Desde já agradeço a sua presença, a sua participação aqui conosco nesse momento. Peço a você que curta aí o nosso vídeo, que compartilhe com seus amigos, que você entenda precisar conhecer mais da palavra de Deus. Assim você nos ajuda a qualificar melhor os nossos vídeos e fazer assim com que a plataforma possa difundi-lo mais e expô-lo mais às pessoas que precisam ser alcançadas para Cristo Jesus, ok? Contamos com a sua participação. Quero aproveitar também para convidá-la a estar conosco ali no templo da Segunda Igreja Batista, em Cabo Frio, né? Para que você esteja lá conosco também, participando pessoalmente e nos dando a alegria da sua presença conosco. Nesse primeiro trimestre do ano de 2024, um novo ano, nós estamos aqui novamente reunidos. Nós vamos estar estudando a respeito do Sermão do Monte de Cristo Jesus, os ensinamentos que Cristo nos traz naquele sermão que visa demonstrar nas palavras de Jesus o novo reino que ele vem apresentar ao homem, ou seja, o reino de Deus, um reino diferente, um reino com outros valores, um reino com outros princípios, né, que se opõem ao sistema que vige, né, que está vigente na sociedade do tempo presente. Jesus vem apresentar uma ideia nova de reino, um reino não um reino físico, mas um reino espiritual, um reino do qual o seu foco é interior e não exterior, um reino em que a sua estrutura não está baseada nas relações de poder entre os homens, mas na relação de intimidade com Deus, a fim de que essa ideia de reino ela venha realmente a existir dentro do coração de cada um daqueles que precisam da salvação em Cristo Jesus. Obviamente, a ideia de Jesus é que é um reino para todos, todos os que desejarem fazer parte desse reino, todos que desejarem lutar contra a sua própria natureza e desenvolver ali um relacionamento especial com Deus, um relacionamento que trará a cada indivíduo, a cada pessoa, algo interior, uma transformação interna, uma transformação que estará escrita nos corações dos homens, que estará sendo explicitada, sendo exalada no comportamento humano, de forma que aqueles que vivem em Jesus não viverão da mesma forma que a sociedade vigente. Será visível a forma com que o crente ele desenvolve a sua vida no seio dessa sociedade, apresentando esse novo reino, que é baseado na pregação de Jesus, que é baseado no ensino de Jesus e que é baseado nas curas realizadas por Cristo Jesus no seu ministério. Então Jesus vem apresentar esse novo reino, que é um reino que diverge, né? Um reino que é diferente do reino vigente, ou seja, a forma com que os seres humanos têm de viver em sociedade. As relações de poder são relações divergentes, são relações em que o coração do homem está em Deus, o Deus está no coração do homem, não uma relação moldada a sistemas econômicos, a sistemas políticos ou outras coisas desse sentido. Jesus vem apresentar um reino novo, um reino invisível, mas que pode ser visto através daqueles que são parte desse reino. É essa lição
que nós vamos estudar hoje, a lição de número 1, o reino de Deus, ok? Jesus está ensinando na sinagoga. Primeiro tópico. Jesus está ensinando na sinagoga. A primeira coisa que temos que entender com relação a essa afirmação, que Jesus é entender o que eram as sinagogas. As sinagogas, historicamente surgiram ali no período do exílio, onde não se podia adorar no templo de Jerusalém. Na verdade, eles nem poderiam realmente adorar no templo, porque eles foram retirados da sua terra, foram retirados de onde fica o templo, né? Eles foram retirados de Jerusalém e levados para o exílio na Babilônia, ou seja, não existia um templo do Deus de Israel, não existia o templo de Jeová ali para que eles pudessem adorar. Então a sinagoga ela era feita por grupos familiares, né? Onde 10 cabeças de família, eles se juntavam ali com suas famílias para poderem estudar a palavra de Deus, para lerem os pergaminhos dos profetas, para lerem a Torá e poderem ensinar e fazer com que se perpetuasse o ensino do povo judeu, mesmo na ausência do templo, mesmo na impossibilidade da adoração do templo. E na época de Jesus, quando Jesus chega, havia então muitas sinagogas, muitos lugares de ensino, né? O ensino da palavra de Deus só podia ser realizado ali dentro das sinagogas. Então Jesus foi a muitas dessas sinagogas ensinar o povo ali e apresentar esse novo reino ao povo, né? O verso 23 afirma que Jesus ele pregava o evangelho do reino, né? Que também é um chamado ao arrependimento. A grande ideia do reino de Deus, né? É que para fazer parte deste reino, o cristão, aquele que está ouvindo a palavra, ele precisava de arrependimento, ele precisava se arrepender dos seus pecados para que pudesse restabelecer sua relação com Deus e aí sim aprender e fazer parte deste novo reino, o reino que Jesus estava apresentando, como visto lá na introdução, não é um reino visível, mas um reino que mora dentro do coração das pessoas, um reino diferente, que foi apresentado, que era conhecido da realidade dos homens de até então. O autor cita aqui o Carson, né, que é um expositor da Bíblia, e ele compartilha aqui a essência deste comentarista bíblico a respeito da sua visão do Sermão do Monte, né? Ele afirma o seguinte: ele afirma que o reino dos céus é o exercício da soberania de Deus com ligação direta com seus propósitos de salvação. Então, o objetivo do reino de Deus é apresentar a salvação de Deus ao homem, ou seja, aqueles que quisessem fazer parte deste reino teriam que alcançar a salvação pregada no Evangelho, não é? Que é o próprio Cristo advindo para que eles pudessem ser salvos através de Cristo. A ideia de Cristo já era esperada dos judeus, né? Eles aguardavam a vinda do Messias, eles só não esperavam um reino nos moldes que Jesus trouxe, nos moldes que pregava a salvação pelo arrependimento, né? O Evangelho de Jesus ele prega a salvação pelo arrependimento por meio da fé. Então não era um reino militar, um reino de abundância de poder, de abundância econômica, mas era um reino que ia existir no coração do homem. Mas para que o homem pudesse fazer parte deste reino, ele necessitaria entender que ele precisaria da salvação que só poderia ser alcançada mediante arrependimento e a fé em Jesus Cristo, que essa é a mensagem de salvação do Evangelho que Jesus trouxe, e todo aquele que crê passa assim a fazer parte do reino de Deus, né? Mas aí ele cita aqui o texto de Mateus, né? Versos 13 e 14: entrai pela porta, a porta estreita, larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz para a perdição, e são muitos os que entram pela porta larga. A porta estreita, né? É a porta
que tem um caminho apertado que conduz para a vida, ou seja, a vida é em Jesus Cristo. Jesus é a porta. Né? Ele vai lá dizer em Apocalipse, eis que estou à porta e bato. Né? Em João 10 ele diz que ele é a porta. Né? Então, a ideia assim é de que a gente passe pela porta estreita, que é o caminho que conduz para a vida, que é o caminho de Jesus. Né? Os que estão no reino têm a vida, ou seja, aqueles que se arrependeram e alcançaram a salvação através de Jesus, têm a vida. Né? E os que não estão no reino, aqueles que ainda não alcançaram a salvação mediante a fé em Cristo Jesus e o arrependimento dos seus pecados, precisam receber a vida de Deus, que só é alcançada mediante arrependimento dos pecados e conversão a Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador. Então entramos no nosso segundo tópico, que é o que? A quem é dirigido. A quem é dirigido? O sermão é dirigido a todos os que seguem a Cristo Jesus, né? Aplicando as suas promessas e exigências a todos os cristãos. Então, a quem é dirigido o ensino de Jesus, a quem é dirigido o reino de Deus? A todos que seguem a Cristo Jesus, sendo que nesse momento se faz uma separação entre querigma e didaquê. Querigma é a mensagem, é a proclamação do Evangelho, é a proclamação do arrependimento para a remissão dos pecados através da fé em Cristo Jesus. Esse é o querigma. Esse é dirigido a todos os homens, a todos aqueles que estão diante da mensagem de Jesus, diante da palavra de Jesus, diante do ensino de Jesus. E tem a didaquê. A didaquê é o ensino, ou seja, é a forma como aqueles que alcançaram o reino deveriam viver as suas vidas. Então, nós temos nesse momento dois querigmas, ou duas ideias de ensino. O ensino, a pregação, a proclamação da verdade do Evangelho, que é o arrependimento através da fé em Cristo Jesus para a remissão dos pecados, e a didaquê, que é dirigida àqueles que já foram alcançados pelo querigma e já tiveram as suas vidas transformadas através do arrependimento e remissão dos pecados através de Jesus Cristo e caminham na igreja de Jesus e passam a ser e fazer parte do reino de Deus depois de sua conversão. Então, o didaquê, ele vai ensinar isso, ele vai trazer essa realidade, né? O didaquê é a instrução da igreja, a instrução para a igreja, como a igreja deve se desenvolver, como ela deve desenvolver o seu trabalho, como ela deve existir enquanto igreja, o que é ser um cidadão do reino e como se comportar como um cidadão do reino. Quer dizer, a didaquê para a igreja, para aqueles que fazem parte do reino. E o querigma é a mensagem que visa alcançar aqueles que farão parte do reino, ou seja, aqueles que necessitam de vida através de Cristo Jesus, mediante arrependimento e a fé em Cristo Jesus para a salvação. Então, nós temos aí duas realidades, né, sobre o ensino do reino. Que a gente tem o querigma, que é exatamente a mensagem, né, a mensagem do Cristo, né, do Cristo que se sacrifica pela humanidade a fim de que se reconcilie com Deus, e o ensino de como é ser um cidadão do céu, ser um cidadão do reino de Deus, que é a igreja de Jesus Cristo. O Sermão do Monte, ele é ensinado num contexto de misericórdia, ou seja, Jesus vem trazer palavras de amor, palavras de misericórdia, palavras de salvação para o povo. Né? O contexto da mensagem não é um contexto de exortação no sentido de disciplina dura, de castigo, mas no sentido de misericórdia, daqueles que alcançarão a misericórdia de Deus e alcançarão a salvação. Ele é precedido por uma declaração sumária do ministério de Jesus Cristo: curar, ensinar e pregar. Né? Obviamente, antes
do Sermão do Monte, Jesus já havia dado início ao seu ministério e feito alguns milagres, né? Esses milagres fizeram com que as multidões fossem até Jesus. Então, lá em Mateus 5, essas multidões estão reunidas e Jesus vai introduzir ali o seu ensino a esses que o buscam, a esses que vão ao seu encontro, e começa ali a produzir os seus ensinos. Jesus ele se preocupa, ele tem compaixão dessas multidões que estão ali desamparadas, que têm sido negligenciadas. Jesus demonstra amor, demonstra compaixão, demonstra cuidado para com esses que estão ali à margem, né? Enquanto a pregação de Jesus a respeito do reino, enquanto a pregação de Jesus a respeito do reino e as curas milagrosas atraíam as multidões, Mateus 5 inicia com o Senhor Jesus vendo as multidões e se preparando para ensiná-las. Ou seja, Jesus vai ali dedicar o seu tempo a apresentar o reino àquelas pessoas, a ensinar o que vem a ser ali propriamente um cidadão do reino de Deus. Qual a diferença entre o cidadão do mundo e o cidadão do reino de Deus, do reino de Cristo Jesus. Passamos então ao nosso terceiro tópico de nossa lição, que é o quê? Que é as características daqueles que fazem parte do reino de Deus. Quais são essas características? A primeira é arrependimento. Sem arrependimento não há salvação. É preciso arrepender-se dos seus pecados. Berkhof ensina que o arrependimento é uma mudança operada na vida consciente do pecador, por meio da qual abandona o pecado. Ou seja, é preciso entender, é preciso compreender a sua condição de pecador, é preciso entender que está em atrito, que está em ofensa, que está em conflito com Deus, com a pessoa de Deus, com a personalidade de Deus. Deus é amor e aqueles que estão em pecado não são amor. Deus é vida e aqueles que estão em pecado estão condenados, estão mortos em pecados. Então a existência desse pecador em pecado, ela ofende a santidade de Deus, ou seja, é necessário arrependimento. Sem arrependimento não há remissão não há remissão para os pecados. O pecador não entra em condição favorável a estar na presença de Deus, ou seja, não alcança a salvação. Então, uma das características daqueles que fazem parte do reino de Deus, daqueles que são cidadãos do reino de Deus, é exatamente isso, é o arrependimento. Eles se arrependeram para terem remidos os seus pecados. Uma segunda característica que é colocada pelo autor na nossa lição é exatamente o que? O desejo de aprender mais de Deus, né? As pessoas que foram alcançadas, que foram além da cura milagrosa, elas queriam saber mais, elas tinham desejo por conhecer Jesus, quem é Jesus, de que forma Jesus era daquele jeito, como elas poderiam aprender a ser com Jesus. Elas tinham um desejo de aprender mais de Jesus, ouvir mais Jesus, conhecer mais Jesus, o reino de Deus, a fim de que elas ficassem cada vez mais parecidas com Jesus. Então, uma das características daqueles que querem fazer parte do reino é exatamente o desejo constante de aprender com Jesus. O desejo de se parecer cada vez mais com Jesus e agradar mais a Jesus, estar mais perto de Jesus e sendo mais parecido com Ele. Uma outra característica, não é? Além do arrependimento dos pecados, além do arrependimento, é o desejo de aprender mais e ser mais parecido com Jesus. E uma outra característica é a prática. É colocar em prática aquilo que se aprendeu. É viver como Jesus, é ser como Jesus, é caminhar com Jesus. A vida com Deus, escolhas e princípios eternos vão ser imprescindíveis à vida daqueles
que querem viver como Jesus viveu, que querem ser como Jesus é. É preciso escolher, e a prática diária revela o caminho que escolhemos, ou seja, o que vai dizer se nós realmente pertencemos ao reino de Deus, se nós somos realmente parte desse reino que Jesus apresenta, desse reino que Jesus nos coloca a fim de que mude a nossa estrutura, que mude a nossa capacidade, a nossa essência, né? E esse reino é refletido através da nossa vida, através da prática dos princípios, dos valores defendidos nesse reino. O comportamento nosso é um comportamento mais próximo de Jesus, mais identificado com o comportamento de Jesus. Nós não somos odiosos, nós não somos revanchistas, nós não somos vingativos. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os pobres de espírito, os humildes, aqueles que dependem de Jesus. Exatamente, ser pobre de espírito no contexto do texto, da língua, da etimologia, exatamente depender, entregar a sua vida, entregar a sua vontade, entregar o seu coração a Jesus. E isso é uma característica daqueles que conhecem o reino de Deus. E não há uma outra maneira de conhecer Jesus que não seja através de sua palavra, através dos evangelhos, através dos ensinos do próprio Jesus aplicados no evangelho, através da didaquê, do ensino da igreja. Essa forma com que a gente vai. E a gente aprende algo efetivamente quando aquilo que a gente entendeu, aquilo que a gente compreendeu, aquele conhecimento que a gente assimilou, a gente aplica na nossa vida. Então, a gente se arrepende, a gente busca aprender e a gente pratica aquilo que a gente aprendeu de Cristo Jesus, ok? Essas são características, essas são as características daqueles que desejam fazer parte do reino, daqueles que fazem parte do reino. Arrependimento, desejo de aprender e prática cotidiana, prática diária ali daquilo que foi ensinado por Jesus. Chegamos então à conclusão do nosso estudo, né? Conclusão do nosso estudo. E aí o autor ele faz a sua conclusão com uma pergunta muito importante para aqueles que realmente entendem ter recebido Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Que pergunta é essa? Você faz parte deste reino? Você faz parte deste reino, do reino de Deus? Você faz parte do reino de Deus? Aí ele vai colocar aqui algumas questões e manda que tomemos cuidado com o quê? Com a flexibilidade moral, né? E ele vai detalhar a questão do caminho da porta aberta, da porta larga, né? O caminho da permissividade. Você está indo pelo caminho da permissividade, da flexibilização dos princípios bíblicos. Nós não devemos ser inflexíveis quanto ao nosso caráter, quanto à nossa disposição para aprender, mas nós devemos ser inflexíveis quanto a negociar, a negligenciar os princípios do reino de Deus. Então, essa negligência, essa tolerância ao pecado, essa permissividade moral, né, da imoralidade, na verdade, né, a permissividade da imoralidade, você vai permitindo ali, vai ignorando coisas que ofendem o reino de Deus, e você vai aceitando essas coisas a fim de que seus interesses pessoais sejam alcançados. Então você não está como alguém que faz parte desse reino. Você não pode negociar esses princípios, você não pode ter o conforto de ser popular negociando os princípios de Deus. Então essa é a preocupação do autor, né? Porque o evangelho ele é inflexível quanto aos seus valores e os seus princípios. Então você que faz parte do reino de Deus, você não pode estar negociando, porque o caminho que leva para Deus é um caminho estreito, é um caminho reto, sem curvas, sem desvios, é um caminho que
seguem em direção a Jesus. Então aqueles que fazem parte do reino de Deus não negociam os princípios do reino de Deus, vivem pelos princípios do reino de Deus e não fazem vista grossa, não se acostumam com o pecado e não recebem bem o pecado. São opositores do pecado, são opostos ao pecado e não têm prazer no pecado. São aqueles que não ignoram os preceitos e os conceitos de Deus para conviver harmonicamente e confortavelmente com aqueles que entraram pela porta larga. Esta é a mensagem da conclusão. Se você realmente quer viver uma vida com Deus, você deve caminhar pelo caminho estreito. Você não pode flexibilizar os princípios de Deus. Você não pode tolerar e ser permissivo com o pecado para que a sua vida seja mais confortável e mais popular. Tá? Essa é a apresentação do contexto do autor. Pensar e agir. Você tem uma compreensão clara do que Jesus ensinou sobre o seu reino e como isso impacta as nossas escolhas diárias. Você pensou sobre isso? Como que é a sua vida? A sua vida, aquilo que você tem escolhido, está sempre dentro ali dos preceitos do reino de Deus? Você tem vivido pelos valores do reino? A sua vida reflete a vida de alguém que vive pelos valores do reino de Deus? A pessoa de Jesus é identificada no seu comportamento, na sua maneira de agir, na maneira como você vive a vida? Essa é uma reflexão que o autor chama, tá? Você tem buscado aprender mais sobre a vontade de Deus preconizada nas Escrituras e ensinada por Jesus antes de tomar decisões? Ou seja, a Bíblia faz parte da sua vida, a leitura bíblica diária faz parte da sua vida, a compreensão do texto bíblico à luz do Espírito Santo dirige a sua conduta, guia a sua maneira de viver, guia os seus objetivos e os seus propósitos? Essa é a pergunta do autor. Terceira, as características explícitas do reino de Deus são refletidas a outros naturalmente ou as suas escolhas práticas não condizem com o que Cristo ensinou. Cristo é visto através da sua vida, através do seu comportamento, através de como você age, né? O seu testemunho é um testemunho em que Cristo e que a vida de Cristo está refletida na sua vida, que os ensinos de Jesus são naturalmente refletidos através das suas atitudes, do seu comportamento. Quarto, ore por sua vida e peça ao Senhor que te ajude a viver para a sua glória. Ou seja, nós vivemos para a glória de Deus. O sentido da nossa vida é a glória de Deus. Então, se nós não estamos vivendo para a glória de Deus, vamos orar ao Senhor para que a nossa vida seja uma vida vivida para a glória de Deus. Que a glória de Deus seja refletida através da nossa vida e que todos que olharem para nós possam ver Jesus através da nossa vida, das nossas atitudes e dos nossos comportamentos. Desde já agradeço a sua atenção, muito obrigado. Nos vemos no próximo domingo com a graça de Deus. Tenha uma semana abençoada em nome de Jesus.